Tem dia que estamos cansados, tristes, sem forças, que a gente parece que não quer continuar, que as coisas parece que já deu tudo errado e que Deus esqueceu de nós e a gente já começa a se questionar se Deus ele tá de fato olhando para nós, porque a gente passa por situações que a gente fala: "Não, não é possível. Eu acho que Deus não se importa mais comigo". E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre renovar as forças, porque chega uma hora que a gente está fraquinho, que a gente está bem ali aflito, mas o Senhor, ele tem uma palavra de renovo para a sua vida, uma palavra de vitória, uma palavra de vida, uma palavra de ânimo. E a Bíblia, ela é muito eficaz em renovar aquilo que estava fraco, aquele que estava cansado. O Senhor Jesus, ele é capaz de dar forças e permanecer firme. Teve um homem na Bíblia chamado Elias, muitos conhecem a história, Elias no pé de zimbro. E o que que Elias fez? Elias ele era um mega profeta, né? O Elias era um mega profeta, sem dúvida, tanto que no Novo Testamento eles esperavam o Elias, que Jesus fala que João Batista era o Elias que iria de vir. Então, Elias ele foi uma mega referência, né? Foi um grande profeta ali da sua geração. E Elias, ele presencia um milagre, só que após ele presenciar esse milagre, ele é ameaçado de morte. Ele é ameaçado de morte. E Elias se desespera de uma maneira tão grande que eu, particularmente analisando o texto, eu enxergo que Elias entrou ali num momento de depressão profunda, muito profunda. E a gente vai ler agora em 1 Reis 19, versículo 2 a 5. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã a esta hora eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles, pois Elias tinha matado os profetas de Baal. E ele ficou com medo, Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e disse: Levanta-se e coma. Elias, ele tinha acabado de realizar um mega sinal. Ele chama os profetas de Baal e ele fala assim: agora a gente vai ver qual Deus é o Deus verdadeiro. E aí Elias, né, para encurtar a história, ele fala: olha, a gente monta um altar aqui, aí vocês oram ao Deus de vocês, eu oro ao meu Deus, e aquele que responder com fogo do céu e consumir o que a gente fizer no altar, esse é o Deus verdadeiro. Aí foi primeiro o pessoal de Baal, né, e eles juntaram tudo ali, oravam ao Deus, se cortava, fazia rituais e não sei o que, e nada acontecia. Aí chega a vez de Elias, e Elias, ele ora a Deus e ele fala para Deus: Senhor, para que esse povo creia que em Israel há um Deus, Senhor, desce o fogo do céu. E aí o fogo desce, consome o altar ali na hora, e aí após isso o povo reconhece, né, que só o Senhor é Deus, só há um Deus, que é o Deus Jesus, Deus que a gente conhece. E aí aquele povo, ele se ajoelha e Elias mata aqueles profetas. Ele mata aqueles profetas. E aí chega, né, ao ponto de que ele vai extermina todos eles, e isso chega quem? A Jezabel. Jezabel era a mulher do rei, e Jezabel fala: mas agora você tá ferrado, que os deuses me matam se eu não fizer com você o que você fez com eles. Então, ou seja, Elias acaba de presenciar um mega sinal, porque não é todo dia, gente, não é todo dia que a gente vê fogo descer do céu. Não é todo dia. Elias acaba de presenciar um mega sinal e aí ele fica com medo da ameaça de uma mulher, né? Então aqui também a gente vê que a mulher, quando quer ser brava, ela causa medo até em profeta. Mas Elias, ele entrou numa depressão, né? Ele entrou numa depressão
Porque ele foge dali, ele sai correndo, e ele fala, Senhor, eu quero morrer. Eu quero morrer. Senhor, eu não sou melhor que os meus pais, eu já não aguento mais, eu não quero ficar nessa guerra aqui, porque só tem eu nessa bexiga aqui, já não tem mais ninguém que te adore, e é só eu sozinho. Os meus pais eram melhor que mim, isso aqui não é pra mim não, e eu quero morrer, Senhor, eu não aguento mais, tira a minha vida. Então Elias é muito estranho, porque ele acaba de presenciar um mega sinal. Depois desse mega sinal, ele tem um medo através de uma ameaça de uma mulher que era muito brava. Ele tem um medo e ele foge para morrer. Deus não respondeu para ele assim, né? Não, mas se você quer morrer, então o que você volta lá para Jezabel, que Jezabel vai matar você. Ela já falou que vai matar, mas não é. Elias, ele estava ali numa angústia enorme, numa angústia em que ele precisava de um renovo. Ele não estava aguentando mais. A luta para Elias pesou. Naquele momento pesou. Então, como é que Deus conduz essa história? Elias chega todo desesperado, ele ora a Deus para morrer e ele dorme. Primeira coisa, para ser renovado a gente precisa de descanso. Não adianta a gente querer resolver tudo na hora, chegar preso. Não, mas Senhor, porque eu não sei o que, aquela coisa, mas eu já não aguento mais, tira a minha vida. Não, Elias dorme, ele descansa, e aí o anjo toca e fala, levanta e agora coma. Ele se alimenta. E aí, seguindo no texto, nos versos 6 em diante, diz assim, Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse, levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O Senhor, como é que ele renova as forças? Como é que ele conduz a nossa situação para que a gente entenda que desejar morrer, que desejar que o Senhor tire a nossa vida, às vezes vai ser uma falta de confiança de que ele vai nos dar força para sustentar. Elias, ele fala, olha, essa guerra não é para mim. Mas, de fato, não era para ele, porque talvez ele olhou que ele que tinha que lutar aquela guerra. Ele esqueceu que era Deus que estava no comando e que Deus tinha acabado de realizar um mega sinal. Isso mostra que homens de Deus, homens sérios, né? Homens e mulheres sérias de Deus, elas podem cair sim em um estado depressivo. Essa história de que a depressão ela é totalmente a falta de fé, eu não creio nisso, porque Elias ele era um homem de fé, mas por um momento ele foi dominado pelo medo, ele foi dominado pela ameaça de Jezabel e ele ora para que a sua vida fosse tirada. Então, mesmo homens de Deus que já estão muito tempo na caminhada, que já fizeram sinais e maravilhas, todos estamos passíveis a ter momentos como esse. Mas aí entra a nossa confiança no Senhor, que renova a nossa força. Porque olha como o Senhor conduz isso. O Senhor, através de um anjo, ele envia, né, o anjo para tocar em Elias e para alimentá-lo. Então, Elias, ele é alimentado pelo Senhor. E com a força daquela comida, a Bíblia relata, ele andou 40 dias e 40 noites. Gente, é claro que não é uma comida normal, né? Tenta você comer um arroz, feijão e um bife e andar 40 dias e 40 noites. Não vai dar certo. Aquilo era o Espírito Santo de Deus agindo junto. O anjo estava com Elias, ele conduziu Elias, né? O Senhor estava todo momento com ele. Isso prova que nas nossas maiores aflições, nos nossos maiores medos e anseios, a gente não está sozinho. Nós temos um Deus, nós temos Jesus que habita conosco e habita em nós, né? Ele está dentro de nós e conosco, tudo ao mesmo tempo. Então, o Espírito Santo que habita dentro de mim é o mesmo que me guia, não importa para o que esteja passando, desde que eu chore para Deus. Elias, ele queria que a sua vida fosse tirada, mas ele orou ao Senhor, ele chorou ao Senhor. Mas se de fato Elias ele tivesse assim desistido de tudo,
Ele teria simplesmente esperado Jezabel o matar, mas ele não, ele foi chorar para quem? Para aquele que podia renovar, para aquele que podia dar um novo caminho, uma nova esperança para ele. Porque por mais que Elias talvez não tivesse pensado nisso naquela hora, eu não sei, a Bíblia não relata, ele fugiu, né? Então, se era só morrer, ele teria ficado lá e Jezabel teria matado. Mas não, ele foge e aí ele se esconde e aí a hora que ele se derrama para Deus, fala: Senhor, já não dá mais. E a gente tem que fazer isso às vezes. Às vezes a gente vai ter que se derramar e falar: Senhor, eu não aguento mais essa luta, Pai. Eu preciso que o Senhor haja de alguma maneira, porque sozinho eu não consigo. Eu não consigo. E é reconhecer. E aí é isso que quando Jesus ele fala pra gente ser como criança, Jesus está querendo dizer que é essa incapacidade de fazer progresso sem ajuda. Elias, ele não conseguiria sair daquela caverna, ele não conseguiria ter ânimo para continuar, força para continuar, se ele não tivesse levado para Deus o assunto, se ele não tivesse falado para o Senhor aquilo que estava mais aflorando no coração dele. Porque parece que a gente hoje olha para Elias e fala: ah, Elias, ele foi um fraco. E não foi um fraco. Ele não teve máscara diante de Deus, ele pegou e se derramou porque ele sabia, né? Ele sabia que tinha um Deus que tudo podia fazer, até tirar a própria vida dele, se necessário. Até tirar a própria vida dele, se necessário. Elias podia estar disposto a isso, mas ele chora e conta tudo para Deus. E o desenrolar dessa história é que no final Jezabel ela é morta, né, e ainda é devorada por cães. Então, ou seja, aquilo que ela ameaçou no final, ela não atingiu Elias. Por quê? Porque Deus ele tinha separado mais vários profetas, né? Se não me falha a memória, 7.000 profetas além de Elias. Então, assim, ele não estava sozinho. Elias achou que estava sozinho, já não estava, porque Deus estava com ele e tinha outros que Deus tinha separado para ser, né, ter o caminho que Elias seguiu ali, ser profetas. E aí, o que acontece a seguir é que Jezabel é morta e Elias ele caminha, cumpre o seu ministério até a chegada de Eliseu. Eu gosto muito de um texto que diz ali em Isaías 40 que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias com asa, né? Subirão como as águias sobem, e eles correrão, mas não se cansarão, caminharão, mas não ficarão fatigados. Então, aquele que espera no Senhor, aquele que confia no Senhor, terá a sua força renovada. O mesmo Isaías 40 diz que Deus ele dá força aos cansados. O próprio Senhor Jesus fala: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, Jesus ele é a única fonte de energia que é capaz de renovar quando a gente está lá no fundo do poço. É a gente olhar para a cruz, é olhar para o Salvador, é se alegrar com o que o Cristo já fez, chorar para Deus sem máscara, se derramar, falar Senhor de todo o coração. E aí o Senhor Jesus, ele que busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade, que não rejeitam um coração quebrantado, ele vai renovar as forças para continuar, porque o Senhor ele não dá um fardo maior que a gente possa suportar. O Senhor ele conhece até onde vai nosso peso, até onde vai aquilo que a gente aguenta, ele não vai colocar além disso. Só que a gente não conhece. Nós não conhecemos o quanto nós aguentamos. Então, o que nos resta? Confiar no Senhor, confiar naquele que é o Deus que tudo pode e que tudo fez e que tudo faz por aqueles que crê em Filho Jesus. Ele nos amou, ele nos resgatou e é ele que renova nossas forças para cada dia em que nós não conseguimos mais, nós lembrarmos que, peraí, eu não estou sozinho. Eu tenho um Deus que caminha comigo, eu tenho um Jesus ao meu lado e ele me garantiu que estaria comigo em meio às aflições. Deus te abençoe.